é muita sazonalidade, né. O que que acontece? O meio do ano, tradicionalmente, é uma temporada que é mais tranquila para o preço de alimentos, porque tem aumento de oferta, e aí, tradicionalmente, a gente costuma ver queda dos preços, nos índices de inflação como um todo, né. Então não é à toa que quando você coloca aquele seu gráfico lá de a inflação mês a mês, a gente sempre tende a ver números mais baixos ali na inflação de junho, julho e agosto, muito por causa da sazonalidade de alimentação. Além disso, tem a questão que a gente estava trabalhando com patamares muito elevados, né? A gente teve uma pressão de alimentação bem importante no início do ano, que todo mundo sentiu ali quando viu como teve contas, vai ao supermercado e cada vez mais pesando o preço dos alimentos. E aí, quando a gente começa a ver um arrefecimento desses preços que estavam muito elevados, isso se reflete ali na inflação, né? Que você tem uma queda de um índice de inflação um pouco maior, e aí ajuda também a ter um índice de inflação um pouco mais baixo. Isso é pelo lado positivo, né? A gente também tem um lado negativo, que são alguns itens que ainda continuam mais pressionados, e também a inflação não é só alimentação, né? A gente tem uma série de outros itens, né? Então, por isso que a gente ainda continua no patamar positivo, quando a gente fala de IPCA como um todo, mas uma inflação que é um pouco mais baixa do que já foi, principalmente no início do ano. Nathalie, pensando ainda no preço dos alimentos, né? A gente tem acompanhado bastante essas discussões acerca dos impactos, num primeiro momento, devem ser deflacionários, né, para o preço de alguns insumos agrícolas, exatamente por esse incremento da oferta no mercado interno. O que a gente pode esperar exatamente desse comportamento, por exemplo, de insumos que originalmente seriam exportados aos Estados Unidos nos próximos meses? Feito. Acho que a primeira coisa que nós estamos monitorando, e eu acredito que o Banco Central também vai falar sobre isso na comunicado da semana que vem, é se as tarifas de fato vão ser implementadas, né? A gente viu ali um comportamento um pouco errático por parte do presidente americano quando a gente fala da implementação de tarifas, né? Então, ele até às vezes implementa por alguns dias e volta atrás, congela. Então, acho que a primeira dúvida é se vai vigorar o patamar de 50% ou não, e para quais itens, né? Por enquanto, a gente está falando que vai vigorar para tudo que não esteja sob a tarifa setorial, que é o caso de aço, por exemplo, e automóveis, mas o restante de toda a nossa pauta de exportação, né? Então, por exemplo, alguns pontos de negociação possíveis seria dar algum benefício para algum setor específico. Vamos supor que tudo que vai vigorar sobre tudo. Se vigorar sobre tudo, como tem sido destacado por muitos colegas meus, o primeiro impacto que tende a ter sobre a inflação é um impacto desinflacionário sobre os itens perecíveis, né? Então, por exemplo, o setor de pescado, que tem sido um setor muito vocal quanto aos prejuízos inerentes da tarifa, né? Você precisa exportar, se você não exportar, você vai tentar vender no mercado interno. Se a gente tem um aumento de oferta de algum produto, o que acontece é que o preço desse produto cai, então você pode ter aí um efeito desinflacionário, principalmente sobre itens mais perecíveis, como, por exemplo, é o caso de pescado, carne, etc. Tem uma certa o exportador, ele tem uma certa margem de manobra, né. Então, por exemplo, outros itens que o Brasil exporta bastante para os Estados Unidos são bens industriais ali de média complexidade, né, de baixa, média complexidade. Esses bens industriais, eles poderiam sobrar, mas não é que o exportador precisa vender ele no mercado interno no primeiro momento. Ele pode um pouco esperar para ver como é que vai ser o impacto, se de fato vai ter algum recuo do presidente americano ou não, né. Então acho que o primeiro impacto tende a ser desinflacionário, muito puxado por esses itens perecíveis, claro que supondo a continuidade de um comportamento calmo do nosso câmbio, né? A gente tem sido muito privilegiado pelo ambiente internacional, que é um ambiente de enfraquecimento da moeda americana. Então, mesmo com um panorama um pouco mais complexo no Brasil, muito devido às tarifas, a nossa moeda tem se comportado muito bem, não tem desvalorizado muito, o que faz com que, por enquanto, o impacto seja desinflacionário no curto prazo. Nathalie, eu queria avançar um pouquinho nessa discussão acerca da possibilidade de esse número já impactar em algum tipo de sinalização, pelo menos, a decisão do Comitê de Política Monetária que a gente espera para a semana que vem, né? Uhum. Pelo menos uma tendência de que o Copom mantenha as taxas inalteradas, né, em 15%, mas eu queria entender o que a gente pode esperar acerca de qualquer tipo de impacto na condução da política monetária a partir dessa publicação do IBGE.
Perfeito. Acho que o número de hoje ele traz alguns copos meio cheios para o Banco Central, né? Que é a continuidade do processo qualitativo de desinflação, né? Quando você mostrou aquele gráfico de inflação acumulada em 12 meses, ele está estável há muito tempo. Mas a gente, quando analisa a inflação, a gente tenta olhar um pouco além da superfície, né? Então a gente analisa os núcleos de inflação, tenta olhar as aberturas, porque, como você bem comentou, a inflação várias vezes ela tem vilões diferentes, mas esses vilões eles podem ser voláteis, né? Então, ele não necessariamente indica uma tendência da inflação. O que, indica a tendência da inflação? Os núcleos de inflação, né? E alguns itens ali que são mais sensíveis à política monetária, que é no final do dia o que o Banco Central está olhando. E quando a gente olha esses núcleos de inflação, eles têm mostrado ali a continuidade de uma desinflação em curso, né? A gente teve um primeiro trimestre que foi muito ruim, com uma aceleração importante desses núcleos de inflação, mas a partir do segundo trimestre a gente segue vendo ali uma melhora desse patamar muito ruim e o IPCA 15 de julho é a continuidade desse movimento, né? Acho que o copo meio cheio que esse IPCA 15 de hoje trouxe foi um arrefecimento um pouco acima da expectativa de, por exemplo, os itens mais sensíveis à mão de obra, né? Que são itens ali que são muito sensíveis às condições do mercado de trabalho. Eles são sempre um ponto que a gente olha com muita atenção, porque o mercado de trabalho está muito resiliente no Brasil. A gente está trabalhando com uma taxa de desemprego na mínima histórica, né? Então, quando a taxa de desemprego está num patamar tão benigno, uma possibilidade é você ver a aceleração desses itens mais sensíveis à mão de obra. E isso não está acontecendo muito, pelo contrário, né? A gente tem visto ali surpresas sucessivas nesses indicadores e o IPCA 15 de hoje surpreendeu ainda mais, né? Então, acho que esse é um copo meio cheio para o Banco Central, né? Ajuda ele a ter uma confiança que ele pode parar de subir a taxa de juros, né? Que é essa a expectativa, e esperar para ver se de fato a inflação está em linha com a trajetória de metas. Qual é o copo meio vazio? A gente continua trabalhando com uma inflação, como você bem colocou, muito acima do teto da meta. Né? E mesmo esses núcleos de inflação, não é que eles dão conforto, né? Não é que eles estão compatíveis com a meta. O que eles estão mostrando é um panorama menos ruim. A gente estava num panorama horroroso no primeiro trimestre, esse panorama agora está melhor do que estava no primeiro trimestre, né? E em trajetória de queda. Para que a gente continue numa trajetória de queda, é importante que o Banco Central continue fazendo o seu trabalho, continue zelando pelo poder de compra da nossa moeda, e é o que a gente acredita que ele vai fazer na semana que vem. E era exatamente sobre isso que eu queria perguntar para você, Nathalie, sobre exatamente a efetividade da política monetária como uma arma contra a inflação e tentar entender se ela seria a única arma contra essa pressão inflacionária. Bom, a política monetária é um vértice, né, da política econômica como um todo, né? A principal função da política monetária é a estabilidade de preços da nossa economia, é zelar pelo poder de compra da nossa moeda, né? Então, esse é o mandato do Banco Central, é isso que ele olha e é a grande missão dele junto ao nosso país. Mas é claro que outras políticas podem ajudar o trabalho da política monetária ou atrapalhar. Né? O que a gente tem visto é que, por exemplo, a nossa situação fiscal, especialmente frágil, ela tem atrapalhado a efetividade da política monetária. A gente também vê que, por exemplo, a política creditícia, ela também, em parte, ela atrapalha um pouco o impacto da política monetária sobre a economia, porque quando o Banco Central ele aumenta a taxa de juros, ele tem ali uma série de canais para que essa taxa de juros se reflita nos preços da economia, né? Para que a inflação fique mais baixa. Esses canais, eles podem estar um pouco entupidos por outras questões. E acho que é isso que está acontecendo. Né? Então, quando a gente fala de um panorama fiscal especialmente frágil, que a gente tem um endividamento alto, crescente, na verdade, a gente tem ali uma grande desconfiança se o governo vai conseguir entregar a trajetória de metas que ele se comprometeu, tal, isso acaba impactando a política monetária, porque isso faz com que, por exemplo, o Banco Central trabalhe com uma expectativa de inflação mais desancorada. Né? E o que é a expectativa de inflação? É o que as pessoas esperam que vai ser
a inflação à frente. Se todo mundo acredita que a inflação à frente vai ficar acima da meta, ela acaba ficando acima da meta, né? Porque os reajustes da economia, eles são todos acima da meta de inflação. Então, uma situação fiscal especialmente frágil, ela faz com que a expectativa de inflação fique desancorada, ou pelo menos ajuda nesse processo de desancoragem das expectativas de inflação, e isso acaba atrapalhando o trabalho do Banco Central. Se o Banco Central estivesse trabalhando sob uma expectativa de inflação ancorada, ou seja, se as pessoas acreditassem que daqui a 1, 2 anos a inflação estivesse na meta, ele provavelmente poderia trabalhar com uma taxa Selic mais baixa do que ele trabalha hoje. Ele tem que trabalhar com uma taxa Selic especialmente contracionista, ou seja, no patamar recorde de 15%, muito pelo fato de que ele está trabalhando sob um cenário de expectativas desancoradas. E não é só a expectativa de 2026, é 2026, 2027, 2028. Então, ele trabalha sobre um cenário de expectativa muito desancorada, né? Então, ele acaba tendo que entregar uma taxa Selic mais elevada para tentar trazer a inflação para a meta. Nathalie, eu estava acompanhando aqui os números, né? O principal impacto dessa variação mensal veio do grupo de habitação, com uma variação de 0,98%. Eu queria entender exatamente esse impacto dentro desse grupo, dessa variação de 3%, 3,01% no preço da energia elétrica residencial, né? Que tem maior índice ali de influência individual na composição desse índice. Só para trazer alguns números também para o nosso espectador, olha só, em capitais, houve reajuste tarifário da energia em São Paulo de 6,1%, em Porto Alegre mais de 5%, Curitiba mais de 3,3%, Belo Horizonte quase 3,9%. Eu queria entender exatamente a perspectiva de que esse índice, né, ele seja pelo menos pontual, essa variação da energia elétrica seja pontual ou não, a gente pode observar uma perenidade exatamente desse índice. Perfeito. Energia elétrica é tem muita coisa ali dentro, né? Acho que a gente pode pensar em três componentes principais. O primeiro componente são os reajustes anuais, né? Então, cada capital tem o seu, né? Então, cada um sabe quando tem o reajuste de energia elétrica da distribuidora que o atende, né? Então, por exemplo, no mês de julho, nós temos o reajuste da Enel São Paulo, né? Que pegou no indicador da região metropolitana de São Paulo e acaba pegando no indicador nacional. Também, como você comentou, a gente viu de outras regiões metropolitanas. Mas isso é um calendário, né? Cada distribuidora, numa vez ao ano, tem o seu reajuste e isso pega na inflação. Isso está relativamente mapeado. A gente descobre qual vai ser o reajuste com um pouco de antecedência, com a reunião da ANEEL. A ANEEL anuncia, que é a agência reguladora, né? Anuncia quanto vai ser o reajuste da distribuidora e a gente incorpora isso nas projeções. Um outro ponto que a gente acompanha com energia elétrica são as bandeiras tarifárias, né? E aí muda todo mês. Né? A gente está vigorando sob bandeira vermelha 1, tem uma perspectiva da continuidade da bandeira nesse patamar, e aí quando a bandeira muda, o índice de inflação de energia elétrica também muda, pode ser para cima ou pode ser para baixo. Né? Se a gente estiver falando de uma bandeira vermelha 2, vai ser para cima. Se a gente estiver falando de uma bandeira amarela, vai ser para baixo. A perspectiva até o final do ano que a gente deve trabalhar com mudanças para baixo na bandeira tarifária. Né? Então a gente aqui na Sul América tem uma continuidade de um patamar mais complexo hídrico que mantém a bandeira num patamar mais elevado, mas a partir do mês de novembro você tem ali no nosso cenário base indo para a bandeira amarela e fechando o ano com a bandeira vermelha, verde. Então, seriam variações negativas na energia elétrica que pega no preço, no bolso do consumidor, porque quando muda a bandeira, o quilowatt-hora pago pelos consumidores diminui, né? Ou aumenta dependendo da bandeira. Acho que existe uma discussão se tem uma antecipação desse patamar mais positivo da bandeira tarifária já para o mês de agosto. Essa discussão está acontecendo na ANEEL, porque depende muito de como é que é o preço do PLD, né, do preço de energia. Então tem uma série de variáveis aqui que impactam qual vai ser a bandeira tarifária do mês seguinte, e isso acaba pegando no índice de inflação. E o terceiro elemento que a gente tem visto aí bastante volatilidade nos indicadores de energia elétrica são os bônus de Itaipu. Né? Por uma decisão governamental da agência reguladora, o que tem sido feito é que quando você tem algum bônus de Itaipu, isso entra direto na tarifa do mês,
né, então você tem um desconto importante no mês, só que esse desconto ele volta, né, porque é um desconto extraordinário, né, só para um mês. Então, o que acontece na inflação é que a gente acaba vendo uma inflação de energia elétrica quando entra um bônus de Itaipu bem baixa, foi o que aconteceu, por exemplo, no mês de janeiro, se eu não me engano, que você mostrou ali uma inflação bem baixinha, o que aconteceu foi um bônus de Itaipu que entrou, que fez uma inflação ficar muito baixa, né, de energia elétrica. E aí, só que em fevereiro, acabou ajudando para a inflação ficar um pouco mais alta, porque volta. Né? Então, acho que a gente, quando fala de energia elétrica, tem essas três componentes ali que acabam fazendo com que a gente tenha bastante volatilidade mensal ali no indicador. Além de tudo, tem a situação hídrica, né, que é mais permanente. Mas acho que isso aí deixa para a próxima vez que a gente conversar, porque bastante detalhe quando a gente fala de energia elétrica. Não, e não vão faltar oportunidades, eu tenho certeza. Nathalie, a gente conversou aqui com a Nathalie Victal, que é economista-chefe da Sul América Investimentos. Aqui eu agradeço pela disponibilidade, por essa conversa aqui no CNN Money. Perfeito. Tchau, tchau. Até mais.